Legislativo, Judiciário e Executivo, começando pela Câmara, que pode votar hoje projeto que legaliza bingos e cassinos. Em outros países já existe essa permissão e também pode ser uma fonte de arrecadação para os cofres públicos. Douglas Sandri, bom dia. Bom dia, Nicolas. Time completo hoje aqui, né? O Ricardo e a Rita aqui conosco. Quando acontece. Muito legal estar aqui. Bom dia. E bom dia ao nosso ouvinte da Rádio Independente, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Pois é, a Câmara dos Deputados hoje se debruça sobre o projeto que visa legalizar bingos e cassinos, né? É um projeto que tem uma certa polêmica, porque existem grupos que têm ressalvas, né? Grupos ligados a organizações religiosas, grupos que não gostariam de ver prosperando a legalização dos jogos de azar no Brasil, apesar de ser uma prática já muito difundida no mundo inteiro e restrições são tidas em alguns países de alguma forma ou de outra, mas em geral os países têm ou lugares, ou regiões, ou restrições específicas, mas existe o funcionamento de cassinos e a gente vê, em especial nos Estados Unidos, nos filmes, Las Vegas, mas também em outros lugares, né? Miami e várias cidades que são destinos... O Uruguai aqui do lado, né? O próprio Uruguai aqui perto, né? Aposto que a gente conhece alguém aqui, cada um conhece alguém aqui que vai jogar no Uruguai, às vezes, algo que é completamente legal do lado de lá da fronteira. Então, não é algo surreal, né? Aqui no Brasil é que se criou essa proibição e essa restrição, né? Que faz com que só a União possa também explorar a loteria, por exemplo. Coisa que está tentando se mudar agora também, fazer uma maior descentralização, permitindo a estados também possam explorar loterias e tudo mais, que hoje até existem algumas loterias estaduais, mas são bem restritas. Também na pauta, o STF, que deve julgar hoje a ação contra o aumento do fundo eleitoral para 14 bilhões e 900. 4,9. 14, eu falei, né? Calma, Rita. Tu não antecipa, Rita. Não me assusta. Eu aumentei um pouquinho. Já tá demais assim. Eu tô apavorado. 4,9 bilhões. Daqui a pouco eles ouvem a Rita aqui e eles aumentam lá. Não, eu vi que o Douglas ficou assustado quando eu falei. O número de 4 já é assustador, que é quase 5, né? Bilhões já. Você tá falando 4 bilhões, né? Então o STF hoje julga, a gente trouxe aqui há algum tempo atrás, quais seriam as pautas do STF que poderiam mudar as eleições. A gente já teve uma delas votadas no STF, que é a federação partidária. Ficou mantido, então, no Instituto das Federações, algo novo, que é uma espécie de coligação, mas que não é uma coligação, que é de abrangência nacional, né? O partido tem que fazer praticamente uma fusão com outro partido, que é essa federação, sem de fato se fundir, mas deve durar no mínimo 4 anos. Né? Então, este é um instituto novo. E a segunda grande discussão no STF de um tema eleitoral é o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais, né? É muito dinheiro, o STF deve se debruçar nisso hoje por conta de uma ação do Partido Novo, que na verdade ele acaba questionando a forma com que foi aprovado no Congresso, né, por questões de não respeito à técnica legislativa. Então há esse questionamento aí, além do visto de iniciativa, já que o Congresso aumentou sem que isso tivesse sido enviado pelo formulador do orçamento, que é de fato o Poder Executivo que manda para aprovação no Congresso Nacional. Não foi esse o trâmite e, portanto, há esse questionamento. No STF hoje é o primeiro item em pauta e espera-se que o item seja votado. Agora, eu conversei com algumas pessoas que... tentando entender, né, qual seria a postura, porque o STF pode fazer duas coisas. Ou cortar para o valor anterior, que é aproximadamente metade disso, né, ou manter e entender que está aprovado. A grande parte das pessoas que entendem um pouquinho de STF dizem que o STF não está disposto a comprar uma briga com o status quo da política, que foi quem aprovou isso, né? Então, a tendência é que, infelizmente, esse valor venha permanecer aumentado para esta cifra. É um rolo, isso é uma novela, né? Aprova, desaprova, ou aprova e tem que depender de mais uma aprovação. Falando em STF, o ministro Edson Fachin assumiu na noite de ontem o TSE, só que o detalhe, ele vai ficar por 6 meses e aí sai um pouco antes, porque vai dar o tempo dele de 4 anos de TSE, das coisas que acontecem no Brasil, aí dos tempos que são respeitados. E também, falando em eleições, o Fábio Faria, o ministro, né, do governo Bolsonaro, o genro do Silvio Santos, é que não vai mais disputar o Senado e vai permanecer como ministro. Ele que é
ministro das Comunicações, eu quis trazer isso aqui como um exemplo de coisa que já está começando a tomar algum rumo na política nacional dentro do governo federal. Há uma série de ministros cujo questionamento é concorre ou não concorre. Aqui para o Rio Grande do Sul nós temos um, que é o ministro Onyx Lorenzoni, ele que é da Previdência e Trabalho. Ele é um pré-candidato... Atualmente, né? Porque já trocou umas 3 vezes. Ele trocou várias vezes o ministério, né? Ele acaba sendo cotado como pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo partido PL, né? Partido do presidente da República, e encontra no mesmo campo político o senador Reis, que também almeja disputar o Palácio do Piratini. E eu quis trazer este exemplo aqui hoje para a gente mostrar como algumas definições vão acontecendo à medida que nós vamos nos aproximando do prazo de 2 de abril, que é quando o prefeito tem que ou não tem que renunciar, o governador, que é o caso do governador Eduardo Leite aqui, tem que ou não tem que renunciar. Então algumas coisas vão se resolvendo. Nesse caso se resolveu no Rio Grande do Norte, em que agora o governo vai ter apenas um candidato lá com a saída da disputa ao Senado. Lá havia uma disputa em relação ao Senado Federal, então está encaminhado o governo lá, não tem 2 palanques, tem apenas um. Aqui no Rio Grande do Sul a pergunta é, será que o governo federal, presidente Bolsonaro, vai manter 2 palanques, pelo menos, que é o caso que está acontecendo agora com Onyx e Reis? Essa é um dos grandes questionamentos que se tem aqui e em Brasília também a respeito dessas indefinições eleitorais. Rapidamente uma frase em relação a isso, porque esteve presente no evento ontem com o governador Eduardo Leite, com empresários, em relação à possível candidatura ao Palácio do Planalto. O governador Eduardo Leite é muito questionado em todos os ambientes que eu estou. Eu tive, por conta dos roteiros, ultimamente, alguns eventos em que eu pude vê-lo discursando. E enquanto ele discursa, as pessoas embaixo perguntam, né, se ele é candidato ou não é candidato. Né, à medida que a candidatura de Moro não decola, que é talvez o principal nome hoje que se tem disposto a quebrar o que seria a polarização entre Bolsonaro e Lula, e aí Eduardo Leite tenta se viabilizar através do PSD. Há quem diga que na semana que vem, são fontes que são tidas como quentes aí, né, que na semana que vem ele anuncia já alguns caminhos e que o anúncio oficial vai se dar só em 16 de março, num evento na Federação, em que ele deve anunciar a candidatura e, portanto, a renúncia ao governo do Estado, que deve acontecer, como eu disse aqui, até o dia 2 de abril. Né? Então, eu diria hoje, vendo o que está acontecendo e o discurso que ele teve ontem na inauguração da sede da FEComércio, em que eu pude assistir ele mesmo falando, ele teve um discurso até, eu diria, certamente confuso, perto daqueles discursos que eu já vi ele tendo, mas ele está falando muito mais em plano nacional do que em plano local. Então, pelo que se vê dele, eu acho que ele vai tentar disputar sim. Certo é que não vai à reeleição. Isso me parece bem descartado. Pela forma que ele tem colocado o discurso dele, me parece muito descartado. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, gente. Eu fico por aqui. Você pega a matéria completa em independente.com.br e me segue @DouglasSandri nas redes sociais. Até semana que vem. Valeu, Douglas. Douglas Sandri participa nas quartas do quadro direto de Brasília. 11h20, 27 graus a temperatura. Agora, a reportagem em ação. Reportagem com Gabriel.